Juscelino Kubitschek ou JK, não era apenas um político, era o homem do gesto fácil, do sorriso confiante. Era um vendedor de sonhos. E seu produto era o futuro. Em 1956, ele chegou ao poder com uma promessa tão ousada que muitos acharam loucura: 50 anos em 5. E ele cumpriu. Sob seu comando, o Brasil parecia ter encontrado, finalmente, o caminho para se tornar uma nação grande e moderna. Foi uma era de ouro, de puro otimismo. Mas o que poucos enxergavam na época, era que por trás desse brilho dourado, uma sombra longa e ameaçadora começava a se formar. Esta é a história de como o maior símbolo da esperança brasileira plantou, sem querer, as raízes do seu próprio fim. Para entender JK, precisamos voltar ao contexto. O mundo saía da guerra e vivia o auge do desenvolvimentismo. A ideia era simples: o Estado deve ser o motor da economia. E JK acelerou esse motor ao máximo. Sua fórmula era meta-síntese, energia, transporte e indústria de base. Ele não só trouxe a indústria automobilística para o Brasil, mudando para sempre nossa paisagem e cultura, mas também ergueu, do zero, no coração do Cerrado, a sua obra máxima. Brasília. Mais que uma cidade, era um monumento à sua ambição. Erguê-la em tempo recorde foi um feito que capturou a imaginação do mundo. Era o Brasil olhando para frente, deixando o passado colonial para trás. A sensação era de que o país estava, finalmente, decolando. Mas todo esse progresso tinha um preço, e ele era altíssimo. E é aqui que a história fica complexa. Para bancar seus grandiosos projetos, JK fez a máquina de dinheiro imprimir sem parar. O resultado? A inflação disparou, corroendo o poder de compra da população. A dívida externa brasileira quadruplicou, tornando-nos reféns de credores internacionais. E havia um fator político crucial. A eleição de JK, em 1955, havia sido tão acirrada que só foi garantida por um golpe preventivo liderado pelo Marechal Lott, para garantir sua posse. Esse evento mostrou a fragilidade da nossa democracia e acendeu um alerta nos quartéis. JK, com seu estilo conciliador, achava que poderia apaziguar todos os lados. Mas sua política de entreguismo para atrair capital estrangeiro, aliada à abertura para sindicatos e à aproximação com movimentos de esquerda, foi vista como uma ameaça crescente pelos setores conservadores, pelos militares e pelos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria. Então, qual é o veredito final sobre JK? Juscelino Kubitschek foi, talvez, o último grande presidente de um Brasil que acreditava em si mesmo sem grandes traumas. Ele nos deu estradas, indústrias e uma capital icônica. Mas o custo foi uma economia superaquecida e uma crise política sem precedentes. Aquela sombra do golpe que se formou durante seu governo não era apenas sobre ele. Era sobre o sistema inteiro. A instabilidade política e econômica que ele deixou como herança criou o terreno perfeito para que, em 1964, as forças que ele tentou conter saíssem dos quartéis e derrubassem seu sucessor, João Goulart. JK construiu uma ponte para o futuro, mas essa ponte levou o Brasil direto para a ditadura militar. Sua história é a tragédia clássica de um herói com um defeito fatal: a crença de que o progresso material justificava todos os meios, ignorando as fissuras políticas que rachavam o chão sob seus pés. Ele foi o presidente que nos mostrou o que poderíamos ser. E, involuntariamente, o que, por décadas, deixaríamos de ser. Essa é a dualidade de Juscelino. Essa é a lição de contexto. E você, acha que o projeto desenvolvimentista de JK valeu o preço que o país pagou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever.